Bom dia! Sejam bem-vindas, meninas, para o início da nossa semana e mais uma terapia pela palavra. Vamos falar hoje sobre abrir mão. O que te custa aí abrir mão? O que você não está conseguindo abrir mão para seguir para o novo, para seguir para o que Deus tem para a sua vida de novo, para um novo ciclo, para um recomeço? A gente vai falar hoje, vai continuar falando de Abraão, pai da fé. Bom dia, Aline. Continuamos no livro de Gênesis. A gente vai seguir, a gente vai estudar o livro de Gênesis todo, tá, gente? Trazendo aí a luz da psicanálise, da constelação sistêmica familiar, debaixo da luz da palavra de Deus, né? Então é a palavra de Deus, a luz da psicanálise e a psicanálise e a luz da palavra de Deus, uma complementando a outra. Afinal, somos corpo, alma e espírito, certo? Então, nós temos aí as ciências humanas nos ajudando o nosso cérebro a processar, ajudando as nossas emoções a se compreenderem melhor. E temos a Bíblia, a palavra de Deus, a espiritualidade para nos ajudar também. Então, vamos começar com o contexto, né? Para quem está me acompanhando aqui, sabe, a gente está falando no livro de Gênesis, a gente falou da criação, agora a gente está falando da história de Abraão, o pai da fé. A gente já viu que Abraão passou por várias situações, Abraão passou por ansiedade, passou por dúvidas, Abraão mentiu por medo, então ele também teve medo. Por quê? A Bíblia nos traz, gente, a história dessas pessoas para nos lembrar que somos todos humanos, somos falhos, somos passíveis de erros. Não é porque a gente vive por fé, que a gente busca ali a direção da palavra de Deus, que a gente vai estar isento dos sentimentos inerentes à nossa humanidade, certo? Então Abraão passou por todos esses sentimentos. E aí agora a gente chega aqui no capítulo 22, onde a gente vê a maior prova de fé. Ainda ontem eu estava conversando com uma amiga que está fazendo uns estudos lá também, voltados para física quântica, porque ela gosta disso, tudo. Ela está estudando descendência, genealogia, e a gente conversando, e ela falou sobre Abraão, a descendência ali, né? Abraão, a descendência dele vem de Noé, que também é reconhecido como um homem de muita fé, porque imagina, um lugar onde não chovia, não se havia previsão de chuva, e Noé foi lá e construiu a arca contra todas as probabilidades da época. Imagina todo mundo olhando para ele pensando, né? Nossa, que maluco esse cara. E ainda assim ele teve fé, perseverou e foi obediente a Deus e seguiu naquilo que ele tinha que fazer. E aí essa minha amiga me questionou ontem: Pri, você não acha que é injusto Abraão levar o nome de pai da fé, sendo que Noé teve a maior fé no sentido de ficar ali anos e anos construindo uma embarcação para um lugar onde nem chuva tinha, né? Então foi muita prova de fé mesmo. Mas aí eu falei para ela sobre a história que a gente vai falar hoje, que é a entrega de Isaac. Gente, para quem tem filho aqui, vai saber do que eu tô falando. Quando um filho seu tá doente, quando você vê o seu filho que é ali, vou falar do meu, que é todo agitado, elétrico, animado. Ontem mesmo meu marido falou para ele: Dani, você tá muito agitado, filho, fica calmo um pouco, para de gritar, porque ele tava eufórico, porque tava na casa dos avós. E aí chegou também minha mãe, meu padrasto, então ficaram todos os avós ali brincando e tal. E ele tava eufórico, e o meu marido: filho, calma, calma, diminui um pouco. Daí ele virou e falou: papai, é que eu sou feliz. E é isso mesmo, ele é muito agitado, muito feliz. Então quando ele fica doentinho, fica quietinho, meu Deus do céu, o coração fica dilacerado. Você olha aquela criança prostrada ali, você fala: nossa, queria eu estar no lugar dele. Então, realmente, filho é o seu coração batendo fora do teu corpo. É ou não é? Quem tem filho aqui pode me dizer se eu tô exagerando. Só que aí, o que acontece? Pensa, então, em Isaac, filho de Abraão. Um filho que ele ficou esperando por 100 anos.
A Bíblia fala que ele esperou contra a esperança. E o que é esperar contra a esperança? Tudo dizia para ele que não. Todas as possibilidades eram absurdas, não tinha como. Ele idoso, Sara idosa, e aquela promessa, e Deus repetindo aquela promessa, e ele se sentindo mal, e ele tendo crises de ansiedade lá noturnas, como a gente viu nos capítulos anteriores. Ó, a Aline falando aqui, é isso mesmo, e né, Aline? Você em dose dupla ainda aí, né, Aline? Então, realmente é muito intenso esse amor que a gente tem pelos nossos filhos. E ainda mais um filho que Abraão ficou esperando por 100 anos, gente. Eu tive dificuldade para engravidar, como eu já falei para vocês. Eu esperei também pelo meu filho. Eu tive que ter fé para ter o meu filho. Meu Deus, quando esse sonho maravilhoso foi realizado, quando eu tive o meu bebê ali nos meus braços, gente do céu, era um amor que até doía. Eu falava, meu Deus, eu preciso organizar bem minhas emoções aqui para não depositar nessa criança cargas desnecessárias de superproteção, né, de amor em excesso, né, daquele zelo que na verdade acaba sendo ruim. E graças a Deus, Deus tem me dado aí graça e misericórdia para seguir nessa missão. Mas aí eu penso, então, eu me coloquei no lugar de Abraão, pensando nele ali, esperando esse filho por tantos anos, tendo que acreditar nessa promessa, esperando contra toda a esperança. E aí quando finalmente ele tem esse filho, e aí ele já tinha convivido com esse filho, porque a Bíblia fala que quando Abraão foi sacrificar Isaac levou a lenha nas costas, então ele já era um mocinho, né? Ele já era grandinho. Então, aí fala assim, né? Que num determinado momento, a palavra fala, depois de todas essas coisas, ou seja, depois de tudo que Abraão já tinha passado, Deus resolveu testar Abraão. Então chamou Abraão. E Abraão, como sempre, eis-me aqui, Senhor. E Deus disse, pegue Isaque, seu filho querido, a quem você ama, e vá para a terra de Moriá. Você deverá sacrificá-lo ali como oferta queimada sobre um dos montes que indicarei. Gente, vocês conseguem imaginar isso? Vocês conseguem imaginar alguém falando para você, pega seu filho, vai lá e sacrifica ele, porque é assim. Alguém não, né? Deus, né? Falando isso para ele. Ele tinha intimidade com Deus e ele tinha a intimidade suficiente para saber que era Deus falando aquilo para ele. Gente, mas ainda sendo Deus falando isso para ele, pensa na dor que esse homem sentiu. Pensa no desespero. Pensa no medo do que aconteceria quando Sara descobrisse isso. Pensa o amor de uma mãe, pensando que o marido fez isso com o seu filho. Gente, eu não consigo me colocar no lugar dele. Então, pensando em tudo isso, eu entendo porque ele tem o título de pai da fé. Vocês conseguem compreender? Vocês concordam comigo? E aí a Bíblia fala, né, que no dia seguinte ele levantou, pegou a lenha, pegou tudo que era necessário, saiu com Isaac e os seus empregados, foram então em direção ao Monte Moriá. E aí, olha só, aí, meu Deus, eu imaginei a cena, eu falei, nossa, eu já ia morrer ali, eu ia falar, Deus, nossa, acho que eu não vou dar conta disso. Porque aí, no momento em que eles estavam na caminhada, Isaac vira para ele e fala, pai, agora você imagina a relação que Abraão tinha com Isaac. Devia ser uma relação muito boa, uma relação muito amigável, de muito amor, de muito cuidado, muito zelo e muita confiança. Isaac confiava em Abraão, absolutamente. E aí ele vira para esse pai tão amoroso, tão querido e fala, pai, aqui estão a pedra, a lenha, mas onde está o cordeiro para a oferta queimada? Nossa, o coração até para quando eu leio essa parte, porque eu imagino a carinha do Isaac lindinho assim, falando para Abraão, pai, mas cadê o cordeiro? Né? E sem nem imaginar que o cordeiro era ele, a oferta era ele. E Abraão teve que engolir o choro, teve que engolir o medo, teve que engolir o desespero. Virou para ele e falou, filho, Deus vai providenciar o cordeiro. E continuaram andando. Ele só falou isso e acabou. E continuaram andando. Aí quando eles chegaram ao lugar indicado, aí, meu Deus, não consigo imaginar a cena.
Abraão amarrou Isaque e o pôs sobre a lenha. Em seguida estendeu a mão e pegou a faca. Imagina esse menino amarrado sobre a lenha, o pai dele com a faca. Que terror, que cena horrível, que cena pesada. Imagina o coração de Abraão fazendo isso. Gente, tem que ser um homem de muita fé mesmo, tem que ser um homem de muita intimidade com Deus, sabe? Beirando a loucura mesmo, assim, quando a gente olha com os nossos olhos humanos, com os nossos olhos de quem não tá ali, não tá vivendo aquilo ali, não tem noção daquilo ali que tá acontecendo. Mas aí, nesse momento, vem um anjo do Senhor e fala para ele: Abraão, Abraão. E aí Abraão responde: pois não, estou ouvindo. Já ele deve ter respondido assim, né? Oi, fala, o quê? Tipo, ai, me salva disso, me tira aqui desse lugar, pelo amor de Deus. E aí o anjo fala: não baixe a mão sobre o garoto, não toque nele. Agora sei quanto você teme a Deus e como é destemido. Você não vacilou em pôr seu filho amado, sobre o altar para oferecê-lo a mim. E assim Abraão olhou para o lado e viu um cordeiro. Então, como a fé de Abraão disse para ele e disse para Isaque, Deus proverá. Deus proverá o cordeiro, Deus proverá a oferta. Com isso, Abraão levou o nome, o título de pai da fé. E foi isso que eu respondi para minha amiga ontem na nossa conversa. Eu falei: olha, acreditar que vai chover numa terra seca, ficar por anos e anos construindo uma embarcação para um dilúvio numa terra que nem chovia, fazer qualquer outra coisa, nada disso supera você ter fé e fidelidade a Deus para entregar o seu filho. Nada disso supera. Então é por isso que eu entendo que Abraão é tido como pai da fé. Tem várias teorias, tá, gente? Eu tô falando para vocês aqui, o que eu trago para vocês aqui é do meu entendimento, pensando na parte emocional, pensando em todas as nossas partes, para você ter a coragem de fazer isso. Gente, quando o nosso filho faz birra, faz alguma coisa, não sei vocês, mas eu, quando eu vou ali, né, punir de uma forma um pouco mais severa e tal, você faz porque você sabe que tem que fazer, você sabe que aquilo é o bem para a criança, você sabe que aquilo é para formar aquele ser humano, uma pessoa de bem, uma pessoa decente, com valores, com princípios. Mas tem coisas que, tem momentos que seu coração aperta, você fala: ai, não queria ter que fazer isso, não queria ter que tirar isso, não queria ter que dar essa consequência, não queria ter que deixar de fazer determinadas coisas. Então, seu coração aperta de algo que você sabe que é o bem. Agora imagina você ter receber a direção de sacrificar o seu filho. Então isso sim é um movimento de fé e de fidelidade. E aí, o que eu quero trazer para você hoje? Abraão, por fé, fidelidade, obediência, fez o que tinha que ser feito. E Deus entrou com a providência. E aí, o que eu penso, né? Quando a gente olha para a nossa vida, a gente imagina tantos Isaques que fazem parte da nossa vida, que não necessariamente são nossos filhos, nossas bênçãos, mas coisas ou pessoas ou situações, momentos, tempos da vida em que a gente é agarrado, a gente fica ali, grudado naquela situação e a gente não entrega para Deus. Então, o que eu quero deixar para você hoje? Abraão, considerado pai da fé, entregou o seu filho para ser sacrificado e Deus veio e entrou com a providência porque viu a obediência do coração dele. Eu quero perguntar para você hoje: o que é o seu Isaque? Qual é o seu Isaque? O que é que você está segurando aí na sua vida? O que é que você está se agarrando aí com unhas e dentes, com muita força e não quer entregar? E às vezes nem é algo bom para você, às vezes é um costume, um vício, um hábito, um tempo da sua vida em que pode ter sido muito bom ou mesmo muito ruim, porque tem pessoas que ficam apegadas também a coisas ruins.
Ou pode ser um relacionamento, um medo, uma situação que impede você de viver o novo de Deus. Porque Abraão, no momento em que ele entregou Isaac, Deus veio e falou assim para ele: agora eu entendi. Eu entendi o tamanho da sua fidelidade, eu entendi o tamanho da sua fé. E agora eu vou te colocar em lugares ainda mais altos, ainda melhores, ainda maiores do que tudo o que você já viveu até aqui. Então, pensando na parte emocional, a gente fala do encerramento de ciclos. O quanto é importante você encerrar ciclos para que outros ciclos se iniciem. O quanto é importante você encerrar relacionamentos, situações, pendências na sua vida, aparar as suas arestas aí, para que as portas se abram para o novo para você. Isso é necessário para que a sua mente entre em ordem, para que as coisas se organizem na sua cabeça, no seu coração, e para que você fique então inteira e pronta para o novo, pronta para aquilo que ainda está por vir. Isso a gente está falando, pensando na parte emocional. Quando a gente pensa então na parte espiritual, mais ainda que você precisa fazer o que tem que ser feito e seguir a direção de Deus e seguir aquilo que Deus te orienta, porque Ele tem coisas novas para você, mas para que o vinho novo seja derramado é necessário que haja um odre novo. Você sabe o que é o odre? Odre na antiguidade era uma peça de couro de boi que era confeccionada ali, né, um artigo artesanal confeccionado para colocar o vinho. E o odre, se o couro fosse velho e estivesse muito ressecado, ele rachava e vazava o vinho. Então, para você ter um vinho novo e para você transportar o seu vinho, era necessário um odre novo. E aí eu quero te perguntar, você, na sua vida, é odre novo ou odre velho? Você está aberta para o novo ou você está apegada ao velho, está apegada ao que passou? Ou ao que está acontecendo ainda, mas que você já entendeu que não é o bem para você. Não é benefício, não é bênção para a sua vida. É algo que te prende e prende aquilo que está por vir. Tem aí algum apego em você? E o pior, que é o que eu acabei de falar, tem pessoas que são apegadas a situações ruins, traumas, traições, situações em que você olhou para aquilo e falou: nunca mais eu vou confiar em ninguém, nunca mais eu quero me envolver com ninguém, seja envolvimento amoroso, seja familiar, ou seja de amizade, não quero mais isso para minha vida. E aí você se fecha, se tranca e Deus lá, com um monte de coisas maravilhosas e novas, e sem conseguir te entregar, porque você não se abre para o novo. Então a pergunta hoje é: qual é o seu Isaac? O que é que para você está tendo tanto valor aí e que Deus está te pedindo e você não está entregando? E se você não souber a resposta, mas sentir no teu coração, se isso tocar você de alguma forma, fizer sentido para você, mas você não conseguir acessar a resposta, peça para Deus que Ele vai te mostrar. O que é que você precisa abandonar? O que é que você precisa deixar de lado para seguir para o novo? O que você precisa fazer para que as coisas aqui se organizem, para que você consiga dar os seus próximos passos e seguir para o novo de Deus para a sua vida, para se tornar um odre novo? Qual é o seu Isaac? Ou o que é o seu Isaac? O seu Isaac pode ser, como eu falei, pode ser um costume, um vício, uma necessidade, uma dependência emocional, uma pessoa, uma situação, uma coisa mesmo, física, o que quer que seja. Tem pessoas que se apegam em coisas, em pessoas, em situações e não conseguem seguir para o novo. Só que para você receber o novo de Deus, você precisa andar em fé e obediência. O que você tem que deixar para trás? Nada do que você tiver que deixar para trás vai te custar mais do que o que Abraão teria que deixar para trás, que era o filho dele.
sacrificar o próprio filho dele, e por isso ele é conhecido como pai da fé. Eu trouxe essa história hoje enfatizando para você os detalhes de, nossa, o que será que ele sentiu? Imagina a carinha do Isaac falando para ele, pai, cadê o cordeiro? E tudo aquilo, porque realmente quando eu li esse capítulo eu fiquei imaginando, eu me coloquei no lugar dele, eu imaginei a carinha do Dani, meu filho, e eu pensei, meu Deus, é compreensível que ele leve esse título. Porque isso é surreal, é algo além do que a nossa humanidade poderia suportar. Sem intimidade com Deus, jamais ele conseguiria passar por isso. A Aline falando, eu consegui entregar o meu Isaac e Deus me surpreendeu com suas maravilhas. Glória a Deus, Aline, que bom, fico muito feliz em saber. Como você sabe o que realmente precisa abrir mão? Então, Jéssica chegou agora, bem-vinda, Jéssica. O que eu estava falando aqui para as meninas? Tem coisas que a gente já sabe. Você olha para aquilo, você vê que aquilo tá te atrapalhando, que aquilo é um empecilho na sua vida, você já tem total clareza. Tem coisas que você não sabe, você ainda não acessou ou não quer ver. Porque tem coisas que a gente ainda não viu, mas tem coisas que a gente finge que não viu. E o fingir não é consciente, tá, gente? São mecanismos de defesa inconscientes que nos colocam em lugar de proteção. Porque tem coisas das quais eu tenho que abrir mão que são muito custosas para mim. Que vão ser, assim, uma mudança significativa. E uma mudança que, num primeiro momento, eu nem consigo enxergar que é para melhor. Quando eu olho, eu penso, nossa, não, minha vida não vai mudar para melhor fazendo isso daqui. Então, num primeiro momento, eu não consigo me conectar com esse bem, com o benefício de abrir mão disso. Então, quando eu não sei, não tenho clareza, não tenho certeza, ou sinto lá dentro que eu não estou querendo enxergar, só Deus para clarear esse caminho. Só Deus buscando nele, pedindo para que ele te mostre o que é. O que é que está te segurando? Em que é que você está se agarrando aí e não querendo soltar, abrir mão para que o novo venha, para que o novo aconteça? E esse novo, gente, pode te surpreender de tantas formas maravilhosas que você fica agarrada e você tem medo e você não quer o novo, porque o novo assusta, gente. Nós queremos o que nós conhecemos, nós queremos a zona de conforto. A gente quer aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente já sabe lidar, aquilo que a gente sabe que não vai ter problema nenhum. Ó, a Aline falando, e Deus mostra, foi assim comigo. Sim, Aline, foi assim comigo também. Deus mostra muito, muito mesmo. E, gente, o meu Isaac foi a necessidade de controle. Como eu já contei para você em lives anteriores, quem não assistiu, volta lá no início do nosso estudo de Gênesis, quando eu achava que eu podia controlar tudo, inclusive gerar um filho. Que o dinheiro podia comprar aquilo para mim, que eu podia fazer, eu podia acontecer, e era pelo meu esforço. É pela minha força, pelo suor do meu trabalho, quando na verdade a Bíblia fala que Deus dá de graça para aqueles que nele esperam, que nele confiam, que a ele amam. Então o que eu quero deixar para você nessa manhã, se você já sabe qual é o seu Isaac, tenha coragem. Peça para Deus te dar ousadia, te dar o ímpeto que você precisa para dar o primeiro passo e sair desse lugar. Ir lá para o seu Moriá e entregar o seu Isaac, porque ele proverá tudo o que você precisa para dar os seus passos seguintes. Se você ainda não sabe ou sente que tem algo errado aí, mas não quer muito bem olhar para isso, pede para Deus te mostrar o que é que tem que ser feito, como é que tem que ser feito e te dar forças para fazer. E tudo isso, gente, a neurociência comprova o quanto o nosso cérebro, quando a gente organiza as nossas ideias, coloca cada coisa no seu devido lugar, o que é do passado no tempo passado, o que é do presente eu organizo aqui, o que é para o futuro eu deixo para o futuro, eu não vou ficar gastando minha energia aqui agora. Quando você organiza, você reconecta ali as suas conexões neurais e aquilo traz para você uma organização e uma liberação até de energia de realização.
Quando você está presa aí na sua confusão emocional, sentimental, espiritual, você não tem energia, você quer fazer as coisas e você fica ali patinando, você não sai do lugar. Então, olha para dentro de você, vamos falar primeiro do emocional, né? Olha para dentro de você, pesquisa lá no teu coração, nas suas memórias, porque, gente, dentro de nós existe o self, que é o seu eu mais precioso. Na psicanálise a gente chama de self, na inteligência espiritual eu chamo de voz do Espírito Santo, que é aquela parte sua, ó, mais preciosa, é o seu espírito, o self é o seu espírito, a parte mais sensível que te conecta com a voz do Espírito Santo. Então o self está dentro de você e o seu self tem muita sabedoria, porque Deus fala com você através dele. Então, ó, silencia o lado de fora. Vai para dentro de você, respira, olha com muita coragem, se dê liberdade, se dê permissão de enxergar. E quando eu digo se dê permissão, gente, é literalmente vai para frente do espelho, olha dentro dos seus olhos e fala para você: eu me permito ver o que eu preciso ver. Eu me permito enxergar o que é que está me atrapalhando, o que é que está me prendendo nesse lugar de ausência de realização, de insatisfação, de medo, de dúvida, de irritação. Eu me permito ver. Essa é a liberação emocional. É o comando que você dá para o seu cérebro fazer novas conexões e mostrar para você o que tem que ser mostrado. E existe também a parte espiritual, de ir para os pés do teu pai e falar: Deus, Pai querido, me mostra o que eu tenho que ver. O que eu tenho que deixar para trás? Qual é o meu Isaac? Eu sei que tem alguma coisa errada aqui. Eu sei que tem alguma coisa aqui que não tá sendo bem, não tá tendo valor, não tá tendo resultados, mas eu não sei exatamente o que. Ou ele conhece o seu coração, né? Se você já sabe, ele sabe que você sabe. Mas seja sincera na sua oração. Deus, eu não estou enxergando. E se for algo que o Senhor já me mostrou e eu estou me bloqueando de ver, abra os meus olhos. Tira o engano de mim e me ajuda a enxergar e sair desse lugar. Então você dá um comando emocional para o seu cérebro, você dá um comando espiritual para você e pedindo a direção de Deus, e aí esteja atenta. Esteja atenta aos sinais, esteja atenta ao que vier para você. E o que vier, minha amiga, deixa fluir, faz o que tem que ser feito, tenha coragem, porque assim como Abraão respondeu para Isaac, Deus proverá. Eu digo para você também, ele proverá. Porque quando eu larguei o meu Isaac, que foi a necessidade de controle, no começo eu quase enlouqueci. Ó, Aline, suas lives me trazem paz e me ajudam na minha evolução espiritual. Glória a Deus, Aline, essa é a ideia. Essa é a ideia, inteligência emocional, inteligência espiritual. A gente precisa disso porque nós somos corpo, alma e espírito. Precisamos de todas as inteligências a favor dessa vida que pode ser muito maravilhosa. Então, gente, quando eu tive que abrir mão do meu Isaac, que foi o controle, no começo, eu surtei, porque eu via as coisas acontecendo, eu queria fazer do meu jeito, eu queria colocar a minha mão, fazer do meu jeito, porque o meu jeito era o certo, o meu jeito era o perfeito, porque eu era dona da verdade. E Deus falando para mim: tira a mão, sai desse lugar, deixa as coisas acontecerem, deixa as pessoas fazerem. E eu fui tentando me colocar nesse lugar de sair do controle, dar espaço para o outro, respeitar o espaço do outro, entender que o direito dele começa onde termina o meu. Gente, foram tantos benefícios e sabe qual foi o principal deles? Leveza, paz, tranquilidade, ser cuidada, ser tratada como eu sei que eu mereço e que eu até preciso e nem percebia que precisava, sabe? Um lugar de descanso. Então, você quer paz, quer tranquilidade, quer descanso na sua vida?
Busque aí dentro de você, nas suas memórias emocionais, nas suas memórias afetivas, nas suas vivências. Busque em Deus, na direção dele, encontre. O que é que você tem que deixar? Qual é o Isaac que você tem que sacrificar? Para que você tenha então uma vida próspera em todos os sentidos e para que você viva o novo e o que realmente faz parte da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você hoje. Espero que você tenha acolhido isso no teu coração. Meninas, estou vendo que estão chegando agora, a live vai ficar gravada, podem assistir desde o comecinho. Estamos estudando o livro de Gênesis para quem está chegando agora. E lembrando, em setembro vem aí a comunidade Eu Sou Casa, como a Aline falou ali em cima, que as lives estão ajudando para a evolução espiritual. Na comunidade Eu Sou Casa a gente vai seguir para a evolução espiritual, para a evolução emocional, ai, desculpem, para a evolução física, buscando tudo o que é de melhor para a gente se compreender, olhar para dentro, entender como é o nosso funcionamento, porque a ideia é trazer para você informação, ensino, para te ajudar a se olhar e saber quem é você, se conhecer, se relacionar bem com você, se relacionar bem com o outro e ter aí resultados extraordinários para sua vida. Essa é a ideia da comunidade Eu Sou Casa e principalmente tendo como base a tricotomia, que é corpo, alma e espírito. Então a gente vai falar da evolução em todas as nossas áreas, nós vamos trocar, nós vamos ter mulheres aí entrando em contato a partir das suas afinidades, o que cada uma gosta, teremos grupo no WhatsApp para vocês interagirem, para vocês saírem aí desse lugar de solidão, de tristeza, de ausência de conhecimento, tá bom? Essa é a ideia. A Aline perguntando: as lives vão continuar às 8h30? Aline, até quarta-feira as lives ainda continuam às 8h30. A partir de quinta-feira a gente vai começar com as nossas lives às 8 da manhã, tá, gente? Que eu tô fazendo uma organização aqui nos horários. Então, até quarta, 8h30. A partir de quinta vai ser às 8 da manhã. E aí nós vamos seguir às 8 da manhã em todos os dias, tá bom? Mas elas ficam gravadas também, caso vocês precisem assistir depois. E se puderem, estejam aqui para a gente conversar, trocar e nos alimentar aqui na primeira hora do dia, uma a outra, tá bom? Vamos orar para a gente finalizar? Querido Deus, Pai amado, adorado, muito obrigada. Muito obrigada pelo seu amor, pela sua paz, pela misericórdia que o Senhor derrama em nossas vidas em todo momento. Obrigada pelos ensinamentos, obrigada por abrir os nossos olhos. Que o Senhor alcance o coração de todas que estão aqui nessa live, das que vão assistir depois, e que o Senhor as faça enxergar o que é que precisa ser deixado. Qual é o Isaac que cada uma tem que abrir mão para seguir para a sua agradável e maravilhosa vontade, Deus. O Senhor é que tem o poder de nos guiar, de nos orientar e de nos levar por melhores e mais lindos caminhos. E nós te damos liberdade agora, Pai. Vem e nos guia, Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, consagramos ao Senhor o nosso dia, a nossa semana e te pedimos, Pai, seja o nosso guia. Em nome de Jesus. Amém, meninas! Um beijo para vocês, fiquem com Deus, uma boa semana. E não se esqueçam, lá na bio tem o link da comunidade Eu Sou Casa. Entrem na comunidade para que eu mande para vocês assim que eu liberar todas as informações, como a gente vai fazer para interagir, quais vão ser as regras aí da nossa comunidade. Tenham certeza, vai ser um ambiente de amor, conexão, acolhimento e muita presença de Deus. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau!